pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com a Caras. Convidada hoje especial, tá? Porque, assim, conhecida como Loba, dona do filme 127 Horas. Eu tinha que falar isso, entendeu? Fernanda Band aqui com a gente, maravilhosa. Obrigada pelo convite. Prazer te entrevistar. Ainda bem que essa entrevista aconteceu, porque, assim, desde que você saiu do BBB, eu falo, gente, a gente tem que entrevistar a Fernanda, porque a gente não entrevistou a Fernanda ainda. Então aconteceu. Agenda. Aquela coisinha chamada agenda, sabe? Ela às vezes parece isso, mas é isso. Inclusive, é uma coisa que a gente vai abordar, porque assim, seu pós tá sendo lindo, né? Muitas coisas acontecendo aí. Mas eu queria entender um pouquinho sobre a Nanda, assim, como que tá a vida da Nanda pós-BBB? Já se acostumou com essa correria toda, essa fama toda? Já, amiga, já, assim. Eu acredito que tudo que é bom é fácil de se acostumar. Né? Não tem Só essa. é tranquilo. Algumas pessoas vão colocar algumas dificuldades, mas sempre o saldo é positivo, né? Porque a partir do momento que você consegue mudar a sua vida para melhor, independente do esforço, é positivo. Com toda certeza. Então a gente abraça, a gente acolhe, a gente aceita. Eu recebo esse shalom. Eu sempre falei, eu recebo esse shalom. E eu acredito, assim, lá no subconsciente que eu sempre estive preparada para esse momento. E eu acho que isso também facilita muito para lidar com as situações. Não é algo que vai me gerar nenhum tipo de constrangimento ou repulsa, ou, meu Deus, como que eu vou lidar? Não, nasci pra isso, sabe? Eu nasci pra isso. Tava preparada, você tava esperando o momento certo. Eu acho que isso me caiu, toda essa vida me caiu como uma luva, assim. Eu acho que era exatamente uma questão de momento. E tá indo muito bem, tá arrasando muito. A gente vai falar sobre os projetos, inclusive, mais antes, Nanda, eu queria falar um pouquinho sobre BBB mesmo, porque como a gente não conversou no seu pós-BBB, eu queria entender um pouco como que foi viver essa loucura, mas ao mesmo tempo uma experiência muito única na sua vida. De que forma isso te marcou, te impactou, assim, impactou a Nanda que é hoje? Eu vou rebater isso também com uma pergunta pra você. Você participaria? Sim. Ela não hesitou! Você viu como é rápido? Sim. Dourado, se quiseres, a gente tá aí. E é muito louco, né, a ideia de entrar pra um reality. Eu acho que cada pessoa sempre vai ter um objetivo com essa intenção. Seja ele fama, seja só aparecer, seja se divertir. Tem também os aventureiros, né, que acham que esses programas é pra extravasar e ver uma emoção diferente, né, aquela saga da adrenalina. E tem as pessoas que vão pelo dinheiro, que vão pelo prêmio, que vão ou pela conquista, né, de um jogo, ou de realmente uma necessidade. De mudança de vida mesmo, assim, né? Exato. E então, eu acho que esses objetivos, eles são muito claros e definidos nos personagens logo de cara. O público sempre entende ali qual é o objetivo de cada um, mais ou menos. E o meu era claro, o meu era pelo prêmio, o meu era pelo dinheiro. Pelos seus filhos, pela sua família. Exato, eu precisava disso. E eu nunca estive preocupada em ganhar o programa. Eu era muito lúcida nesse ponto. Eu falava, gente, eu não preciso ganhar. E não é uma questão de, não, é porque o mínimo que eu conseguir ali já vai fazer diferença. Com certeza. E eu tinha esse pé firme, eu não fui sonhando ali. Eu fui com uma ideia de construir o máximo que eu pudesse. Então, eu acho que um pouco dessa lucidez, dessa frieza para calcular também as emoções, me ajudou bastante em muitos momentos, assim. Mas você mudaria alguma coisa nessa caminhada, assim? Quando a gente sai, você consegue te ver de um prisma diferente. Ninguém consegue se ver, né? A gente tá vivendo, às vezes você é super legal com um e é maldoso com o outro, ou ofensivo e nem percebe no seu dia a dia. Mas quando você tá fazendo uma coisa e consegue se ver depois pela TV, e você começa a analisar cada palavra, cada frase, cada atitude, falei, meu Deus, eu sou assim? Naquele programa do Eliminado, eu fiquei assim, me olhando. E não tava se reconhecendo ali. Eu achei mó barato. Eu falei assim, que loucura! Essa sou eu. E rolou até um momento engraçado que a Thaís e o Ed falaram assim... Não, e virou meme também na internet. Eu me avaliando e eu lá assim... Eu achei mó barato viver na TV. E a partir daquilo ali eu consegui também fazer minha autoanálise. Falei, bom, temos que mudar algumas coisas. Tanto de atitudes quanto de sentimentos mesmo, assim. Eu acho que se eu tiver alguma questão para resolver, eu não preciso me isolar. Eu posso encarar, eu posso saber separar isso. E durante o programa eu me isolei muito. Então, muitas coisas eu mudaria nesse sentido. Eu acho que eu tenho que tratar isso em mim nesse ponto de eu consigo separar os meus sentimentos e as minhas dores e trabalhar as atividades e o social, o coletivo da mesma forma. Eu me afastei muito lá. Eu fiquei mal de cabeça e se isolou, né? Exato, me isolei. No quarto, fiquei mais reclusa dentro do meu ambiente que eu achava seguro, com as pessoas que eu queria receber. E dali eu estava trabalhando, né? Da medida do possível, fazendo o meu melhor
dentro do que eu realmente, psicologicamente, conseguia fazer. Uhum. Muitas pessoas não sentiram isso, não perceberam isso. Uhum. E aí era muito fácil falar, ai, nossa, ela é uma encostada, ou fica só na cama, uma camada. Não, eu tava surtando. Uhum. Eu tava surtando, mas ao mesmo tempo tinha que estar ali em movimento. E foi o máximo que a gente conseguiu, assim. Eu entreguei o melhor do meu campo. É que eu acho que é uma pressão muito grande que você, Muito. né, absorve ali e fica durante o confinamento. Porque aí eu acho que entra muita questão de, meu Deus, preciso muito fazer pela minha família, mas ao mesmo tempo eu não tô muito bem aqui agora. Como é que eu faço? Como Exatamente. lidar com isso, né? Exatamente isso. Mas eu acho que você lidou bem. Inclusive, você saiu muito querida. Porque, assim, foi engraçado a sua trajetória. Na verdade, foi muito legal a sua trajetória. Que você começou, e aí o pessoal já queria te eliminar. Aí, do nada, você foi pra um paredão lá com a Denisiane. Você ficou, começou a ganhar muita força, muita força, muita força. Fãs até dizer chega. Foi uma surpresa pra você quando você saiu? E você falou, caraca, eu tenho uma alcateia aqui. Muito, E muito. eu sou a loba da galera. Como é que tá sendo, sabe? Como é que foi isso? Isso foi um baque enorme. Até porque também teve uma saga de que eu cheguei lá dizendo que o meu emoji era uma onça, que eu me via como uma onça. Eu levei uns 10 vestidos de onça, porque eu era realmente… Pra fazer a personagem. Eu amo, eu sempre tive. Ainda tem aqui, até na minha própria roupa verdade. tem. Eu amo, O animal print faz parte. Faz parte da minha vida. E aí, quando eu saí, eu ainda achei que meu emoji era onça. E aí falaram, não, no meio do programa, passaram pra um lobo. Aí eu, lobo? Eu, sem entender, por que lobo? Exatamente isso, porque viram em você uma força de uma mulher, de uma mãe, de uma guerreira pelos seus filhotes e tudo mais. Aquela coisa da potência da mulher madura. E aí eu, nossa, que legal. Aí eu achei, que incrível. Isso foi muito curioso, porque eu não me via dessa forma. Legal. Então, esse foi o maior baque, assim, se você puder me perguntar em questão de impacto. Esse foi o maior impacto. Uma galera, uma multidão, uma alcateia me colocando numa posição de potência Que você tão não grande. se via. Não. Caraca. E aí eu falei, mas eu tenho isso dentro de mim. Que legal, porque quando eles comentavam das minhas qualidades, pra mim eu tava só sendo eu e talvez ainda até pouco, sabe? O muito que eu faço ainda não é o suficiente. Eu tinha esse sentimento na minha vida. Eu faço de tudo e não é o suficiente, não tô dando conta. E como é que uma galera fala que eu sou tudo isso? E aí eu falei, tá, então eu sou, né? Não tô fazendo nada, né? Que tal ser uma loba aqui hoje? E aí eu entendi o sentimento por trás disso. E eu falei, que honra. Eu considerei uma honraria do meu público, assim. Eu peguei essa faixa, eu botei essa insígnia e eu falei, beleza, agora eu sou isso e eu preciso representar isso pra mim e para as pessoas que acreditam em mim. E o legal é que isso continuou, né? Sim, até hoje. Assim, é muita responsabilidade. Eu tenho muitos jovens que acompanharam a gente, que tiveram muita identificação com os meus sentimentos e com a minha forma de lidar com a vida. E eu sinto responsabilidade com eles também. Eles sempre me trazem, eu recebo muitas DMs dos seus relatos e esperam um conforto, esperam justamente esse momento, esse lugar de identificação. E eu acolhi, eu aceitei. É uma missão, amiga. Sim, é uma missão, difícil. É difícil Eu acho que é até mais difícil porque, assim, você não tinha essa vida antes, não. né? E aí você sair de um BBB e começar a ter essa missão e responsabilidade, de alguma forma. Então, mas é legal, tá curtindo. Sim. Ser amado é muito gostoso, né? Como eu falei do começo, não tem como. É gostoso, a gente aceita isso muito bem. E ser amado por milhares de pessoas que desejam o seu bem, alguns vão querer diminuir isso, sabe? Do tipo, é uma coisa rasa. Onde que é raso? Pessoas que me assistiram, que se dedicaram, que lutam, que acreditam, que brigam na internet por mim. Se identificaram com você, né? E apoiam a minha família, esperam o melhor dos meus filhos. Virou uma grande família. Isso é lindo. Outra coisa também, você saiu do BBB já com vários projetos, várias marcas atrás de você. Queria entender se teve algum momento assim que te impactou e falou, caraca, eu não sabia que isso ia acontecer na minha vida, fiquei surpresa. Teve algum projeto ou alguma marca que te procurou, você ficou bem, sabe, chocada assim? Assim, todas as marcas, né, se fizerem ali uma coletânea das… Que é grande, viu, galera? É um negócio assim, ó, extenso. Eu acho que são mais de 25 marcas que a gente já trabalhou, bem mais. Foram muitas. E algumas ainda com trabalhos com prazos maiores, assim. Outros que voltaram, fidelizamos um pouco. Isso foi muito, muito legal. Eu não esperava. Eu realmente imaginava que eu poderia trabalhar com TV, porque já era um sonho. Eu já tive ali meus momentos de passear ali pelo Projac. Acompanhei. Há uns 20 anos atrás, né? Muitos anos atrás. Já com carisma, já com uma presença de palco, real. Já tinha esse interesse. Então, eu me colocava nesse lugar assim. Mas eu nunca entendi
esse universo de publicidade. Eu nunca entendi, cara, eu não entendi o que era ser um influencer digital. O jovem que faz vídeos na internet. Eu falava, como é que o pessoal ganha dinheiro com isso, cara? Sim. E ganha muito. Ganha ganha Os muito. TikTok tudo da vida estão aí, ó. Aqui, ó, na dancinha. Milionários, assim, essa molecada tá milionária. E aí eu falei, caramba, eu não sabia que eu podia atingir esse público da internet. Porque eu achava que o público da internet era um público jovem, sabe? E eu me via numa coisa um pouquinho mais engessada e padronizada como TV, sabe? E aí eu falei, ué, tô destacando aqui, tô despertando o interesse dos caras pra esse segmento também. Eu falei, vamos surfar, vamos aceitar. Claro. E só marca grande, cara. Só marca bacana, só marca incrível, com história, sabe? Com tradição. Eu fiquei muito orgulhosa de todas as marcas que a gente fez, porque eu me identifico com todas elas. E já teve marcas que a gente, não fez, porque eu não acredito, sabe? Tem isso. Já vieram muitas propostas de marcas que eu não confio, que não tem uma procedência boa, que você não usaria, não usaria, não vou divulgar, não tem ali um embasamento científico para ver se aquilo ali é comprovado ou não. Então, assim, não vamos divulgar essas coisas. Então, eu me posicionei muito, recebi muito e fui muito bem acolhida pelas marcas. A gente tem uma boa relação. Não, legal. E continua pra caramba, assim. Sim. Eu acho legal do seu pós, que já tem 1 ano de BBB. Você continua aí, né, super em alta, as pessoas super procuram. De verdade, parabéns. Mesmo. Obrigada. Eu amei a sua trajetória, acho que você foi essencial pro BBB, né, ter esse boom e ser um sucesso, de verdade. Agora, assim, falando em sucesso, esse BBB não foi tão sucesso assim. Não foi, né? E tu foi lá pra ser a jurada, né? Do negócio da plaquinha, de pipocou, não pipocou. Nanda, me conta, você gostou desse BBB? Agora, com propriedade que você pode falar, porque você já participou. E são muitos olhares, né? A gente tem um olhar de quem já participou, um olhar de só quem tá em casa assistindo ali, o público. E eu, como público, eu não gostei desse BBB. Como público, eu não gostei e deixei isso bem claro nas redes. Agora, como uma pessoa que participou, eu respeito absolutamente o enredo de cada um ali. Porque é difícil de qualquer forma. É difícil pra todo mundo. Ficar ali 100 dias é muito chato quando alguém fala que, por exemplo, um determinado campeão não mereceu. Ficou 100 dias ali. Mereceu sim, gente, pelo amor de Deus. Não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Então, com relação a enredo, eu achei esse Big, assim, sem carisma, sem conexão. Eu não senti apegada a nenhuma pessoa. Mas, pontualmente, avaliando as intrigas, avaliando os embates, avaliando as provas que foram feitas, aqueles momentos de êxtase ali, tiveram vários momentos legais, assim. Muitos momentos legais. De forma isolada, foram bem legais. E tive também algumas pessoas que eu gostei muito, assim. Eu gostei muito do Vinícius. Eu amei o Vinícius, gente. Que amigão, né? Ele é um fofo. Que a gente via ali, assim… Essa parceria com a Aline, demais, cara. É um momento que você fala, caramba, queria ser amigo do cara, né? Eu queria que um cara desse me defendesse. É aquela pessoa que você sabe que vai te levar numa sala de oportunidades. Vai levar o seu nome. É verdade. Eu achei isso muito legal. Gostei muito dele mesmo. Mas tava torcendo pra alguém, de fato, assim? Ou, tipo, só Não, gostava. Torcendo, de fato, não. É porque esse BBB foi difícil mesmo da gente se conectar, assim, de fato, eu com de alguém. fato, de verdade, não tive um campeão pra mim. Tinha pessoas que eu gostaria que ganhassem, mas… Nossa! Não teve, assim, não teve meu CPF. Estão falando de BBBs aí, de BBB All Stars, né? Tipo, pessoas que marcaram o BBB. Você toparia? Super iria. E daria o nome. Porque você vai junto também. Se tiver outra gente, dupla aqui, ó. É sobre, tá? É sobre. A gente demais. Perfeito, tá, Nanda? Eu topo. Eu topo com você. Mas o que você faria de diferente se você entrasse nesse… Não, então, eu tive até uma conversa com o Lucas Self sobre isso, sabe? Que a opinião dele, por exemplo, é que ele acha que não teria mais novidade, que ninguém ia conseguir trazer algo de carisma ou impacto, porque todo mundo já conhece aquelas pessoas. Eu falei, mas aí que tá. Seria um BBB, o All Star seria totalmente estratégico. Verdade. Todo mundo ali vai estar jogando, todo mundo vai estar mirando, não vai ter aquela coisa de vamos estar se divertindo, todo mundo ali vai querer um up maior na sua carreira. É verdade, todo mundo entraria com uma estratégia de alguma forma, né? E todo mundo já saberia jogar de alguma forma, então seria muito interessante a gente assistir. Não, o achismo do jogar, né? Então, às vezes também a soberba ali vai acabar detonando um ou outro, eu acho que ia ficar muito interessante. Você ficaria menos no quarto, então, assim, dessa vez? Total, nossa. Acho que seria mais preparada psicologicamente, já que você viveu antes, então você já saberia o que você ia encontrar lá dentro, ia ser uma delícia, porque aí a galera que não gosta de mim ia falar, olha como ela é falsa, ela não é assim. Eles iam esperar que eu continuasse no quarto, mas eu ia estar lá o quê?
pulando na piscina. Eu gosto. Eu ia Arrasou. estar lá, ó, fazendo o quê? Amarelinha no jardim. Mas lembrando que tu ficava no quarto, mas tu ficava confabulando. Então, assim, gente, sim. pode ficar no quarto, mas tá fazendo estratégia, entendeu? Tá Não, movimentando o jogo. Fez mesmo. Sempre Isso você fazia fiz, como, sempre minha fiz. filha? Eu ficava isso, Fernanda, vai, bora, minha filha. E arrasou. Arrasou demais. Eu acho que eu sempre tive uma boa leitura de pessoas. Uhum. E, inclusive de mim mesma. Uma das coisas que também viralizaram bastante, falaram que foram os meus monólogos. Mas os meus monólogos são as minhas autoanálises. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me autoanalisei. A cada atitude minha, a cada besteira, desde uma adolescência ali, sabe? Aquela coisa da rebeldia. Eu sempre, tudo que eu fiz, eu falava, puta, isso não tá legal. E não sei o quê. Eu não posso deixar. Ou eu tenho que mudar. Ou a minha conduta. Ou o meu estilo. Meu tom de voz. Enfim, eu sempre estive ali me podando, me consertando, Se me questionando ajeitando de alguma pra forma. tudo. Pra tudo que eu sempre vivi. Principalmente com as minhas dores, com os meus sentimentos e com as minhas alegrias. Eu tenho muita facilidade de destrinchar meus sentimentos. Uhum. Muita facilidade. Eu sei que… E isso não veio de terapia, porque eu não fazia antes. Então, isso sempre veio como uma clareza mesmo. Gente, chocada. Sempre veio como uma clareza de eu preciso que as pessoas me entendam. Uhum. E se eu não for o mais clara possível pra você, você não vai me entender. É verdade. E isso também é muito presente nos meus relacionamentos. Qualquer coisinha que eu sinto que tá tendo um problema, eu vou alugar esse camarada aqui, ó, por 10 horas. Eu vou botar um triplex na cabeça dele, porque eu não quero que amanhã tenha dúvida. Então, assim, eu não vou deixar margem pra dúvida. Comigo acontece a mesma coisa. Eu não posso ter dúvida do que eu tô sentindo. Se eu tô com medo, eu não posso ficar com dúvida se é um medo. Uhum. Eu vou falar tudo o que eu tô sentindo pra chegar… Tá, então a gente consegue resolver isso. Uhum. Ou não, lascou, não sei o que fazer. Mas eu preciso destrinchar. Então, Ter essa assim, análise toda. toda. E aí vem essa oratória perfeita. Ah. Porque, eu juro, quando você colocou do 127 horas, que virou uma música, eu fiquei fissurada nessa O música. salmo, né? Gente, eu amo um filme chamado 127 horas que o cara tá a mão na pedra. Gente, eu amo muito esse momento. Vamos fazer um corte disso, galera. Que isso, eu amei esse. Gente, Esse louvor é muito bom. E eu Como não que sabia que faziam isso, né? Porque virou acho que já tinha um negócio da internet de fazer… tinha. Como é que é o nome? Inteligência artificial. Que eu sou velha com essas coisas. É negócio de IA, né? IA, exatamente. IA, aí você IA. coloca, pede uma musiquinha, ele Cria. vai ai, Cara, foi quem fez perfeito. isso foi gênio. A gente tem que descobrir quem que fez o louvor. Foi gênio. Não, foi muito gênio. Eu fiquei muito fissurada. E, menina, como é que saiu aquilo do Nadão? Ai, não, então, nunca é do nadão. As pessoas não Você já entendem. vem analisando, né? Nunca é do nada. Assim, a referência ao filme foi do nada. Mas é porque Eu amei. o sentimento… Eu sempre tive referências a filmes. Eu sempre gostei de assistir filmes. Algumas pessoas até confundem esse lugar do gostar de assistir filme com expertise em cinema. São Sim. coisas diferentes. Não me Uhum. vem com nome de diretor e de não sei o que já… Ser cinéfilo é uma coisa, outra coisa é você, tipo, né, tá Tá ali, ali, exato. entendendo Oscar e tudo São mais. coisas diferentes para se estudar, para assim, ser inserido ali. E muitos filmes me trazem muitos sentimentos. Eu consigo também me analisar vendo muitos filmes. De tudo que você possa imaginar. E aquela situação… E eu adoro, já tinha visto, obviamente, o 127 Horas. E eu, sei lá, vi uma vez na vida. Mas era uma situação de tanto de aflição, de desespero, de desconforto que eu tinha, né? Quando eu via a Bia fazendo aquelas coisas. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não vou caçar embate. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo ali, 20 anos de idade. Eu já, macaca velha, eu vou ficar arrumando confusão com adolescente? Eu Não amo maturidade aqui Não assim, ó. vou. Eu ficava aqui no meu canto. Mas aí a menina vinha cutucar a gente. E aí eu falei, cara, você tá me cutucando? E aí a gente vai aturando, e vai aturando. E eu ficava assim, eu não aguento. Eu falei, gente, eu não consigo. E aí esse sentimento do não aguento, não consigo, me remeteu o filme na hora. Gente, uma sacada assim, ó. Foi muito rápido, porque eu falei assim, cara, o que você faria? O que você… Até uma pergunta. O que você faria de tão forte pra não estar perto de alguém, sabe? Eu falei, eu cortaria minha mão, eu cortaria meu braço fora. Eu acho que Só pra sair. eu arrancar… porque eu falei, se eu tivesse algemado… Igual qualquer cena policial, por exemplo, que às vezes algema alguma pessoa… Você vai ficar o quê? Vai ficar algemado? Você vai mesmo, vai ficar. Você tá ali com o seu inimigo, vai ficar algemado. Corta a mão e tchau, irmão. É Vou sobre. cortar minha mão fora, eu vou cortar Gente, E esse sentimento me veio na hora, assim. E realmente, nunca pensei sobre ele antes. Eu fui falando
E aí eu, não, porque eu não consigo estar perto de você. Aí, bum, veio a ideia do filme na minha cabeça. Aí eu só falei, eu não pensei, eu só falei. E a gente Foi te bem agradece rápido. por isso. Obrigada, porque aí você fez essa coisa linda dessa música. Virou do Brasil, né? Super! Agora, minha filha, e 127 horas, certeza que todo mundo assistiu e tá tudo certo. Sim, não, ele ficou em picos. Ele ficou em picos Eu de acho que o procura. diretor tem que te dar um Também acho budgetzinho. que eu tinha que ir pra lá. Tu ajudou, entendeu? Ou então você é uma garota propaganda, eu acho que tem que rolar alguma O coisa pessoal aí. comentou que deu muita busca pelo filme. Deu mesmo, arrasou demais. Agora sim, Nanda, você saiu do BBB como apresentadora também, né? Sim. Teve o De Lado com a Loba, teve também Na Cama com Pitanda. Sim. Queria entender um pouquinho, tem mais algum programa vindo por aí? Porque você acabou também de apresentar, de ser jurada num programa do GNT, Sim. que você era um programa de culinária, que tem tudo a ver com você. Sim, Me conta um que pouquinho. seja doce. Que seja doce, me conta. Foi uma trajetória, né? A gente saiu do programa e aí tivemos essa oportunidade do Pitanda. E o Pitanda nada foi menos do que um teste. Uhum. Assim, foi uma espécie de escola ali, sabe? Vamos criar um projeto para ensinar essas meninas. Foi mais ou menos assim. Então, Pra moldar vocês como apresentadora. Exato, para colocar nesse lugar. Não era sobre merecerem ou estarem prontas, porque obviamente não estávamos prontos para isso. Eu nunca tive nenhum contato dessa forma. Então, todo o projeto, ele foi muito de aprendizagem. Por exemplo, a gente tinha vários profissionais e aulas. Íamos várias vezes na semana para o Projac para fazer aula. Aula de teatro, aula de dicção, aula com fono, aula com câmera, para a gente começar a entender como funciona. Isso foi muito legal. De enorme aprendizagem para as duas. E aí, logo depois, na sequência, era Rock in Rio, e eu participei do Blogueirinha, que ela é maravilhosa. Um beijo, amiga linda. Vocês se dão bem demais, né? Com certeza. Ela é um A Blogueirinha personagem é maravilhosa. incrível. E aí, foi um grande case aí da Ana Blogueirinha, porque ela fez o personagem dela, disse que foi muito mal recebida por mim. Do jeitinho blogueirinha de ser, que a gente ama. Que sofreu muito comigo. E aí, a mídia foi em cima, arrastou e deu super certo esse pitch. A gente, meu amor, teve marcas. A gente trabalhou, ganhei dinheiro por conta disso tudo. Eu fiz entrega comercial no programa dela. Gente, que perfeito. Tudo deu muito certo, foi muito legal. Quando as coisas funcionam, sabe? Conspira pro bem. Também uma cortesia que a gente tem desse cenário, né? Você vai no programa de um e fica uma amizade, cria um laço, você vem no meu também. Então a gente fez essa brincadeira, essa troca, e foi muito genial. E no De Lado com a Loba também foi um espaço de também colocar um pouco mais para fora as minhas habilidades, toda a aprendizagem que eu já tinha recebido no Pitanda e a minha vontade, né? A questão que eu falei no começo, me caiu como luva essa vida. Eu já tinha totalmente maturidade psicológica para lidar com esse ambiente, com esse cenário novo. E já estava com competência, já tinha instrução e tinha disposição. Então, assim, por que não fazer? Foi maravilhoso. E sempre com o foco dos convidados da internet. Que era justamente uma seara que eu dominava pouco. E eu achei fantástico conhecer várias personalidades da internet. Que você também aprendeu, então, muito com esse programa, né? Eu troquei com todos eles. Uma bagagem. Assim, os meninos do Diva da Depressão, foi incrível. Eles são muito bons. São elegantes, são inteligentes, me deram várias dicas, sabe? Eu fui muito honrada com cada convidado, que eu consegui fazer uma troquinha ali. E muito axé, sabe? Muito abraço, muito beijo, boa sorte, vai, vibra, linda. E aí isso me enriqueceu muito. E aí logo dali, na sequência, eu fui chamada para o projeto do Que Seja Doce. Então foi muito um atrás do outro, sabe? Graças a Deus, assim, isso só mostra justamente a minha competência. Com certeza. E o Que Seja Doce é uma coisa que você entende muito, né? Confeitaria faz parte de você, culinária ali. Como que foi viver isso? Era um sonho, amiga. Assim, eu imagino. Eu realizei, na verdade, um sonho. E estou vivendo, né, um sonho. Mas eu já trabalhava com confeitaria. Foi a minha última profissão antes de entrar na casa. E era o que pagava minhas contas. Era o que eu conseguia me sustentar e sobreviver. Era fazendo bolo todo santo dia. Bolos e doces para casamento, batizado, aniversário. Também dava aula, também sou professora. Ensinei muitas mães, muitas mulheres, no mesmo cenário que o meu. Muitas mamães com depressão, sabe? Que precisavam de um apoio, de uma troca genuína, além de uma ocupação. Então, assim, fora as pessoas que conseguiram até criar um mercado de trabalho, isso era tudo o meu universo. E eu já consumia o Que Seja Doce. É um programa de 11 anos. É verdade. Foi em 2015 que começou, né? O programa mais antigo de percussão, assim, de trajetória, e é uma honra
Eu assistia o programa e hoje eu tô lá, sabe? Ainda tá no ar, né? Foi gravado e tá no ar. E é perfeito, assim. Eu não poderia esperar algo melhor da minha trajetória. E sou muito grata. Eu sou muito grata. Eu sempre falei pra todo mundo, eu estou aonde eu queria estar. Então ninguém vai me tirar esse sentimento de vitória. Podem querer coisas maiores, podem querer comparar, mas não existe comparação com sucesso. Então, assim, eu consegui a minha ideia de sucesso. Conseguiu mesmo, Fê. Então, tô aqui, ó. Eu tô onde eu quero estar. Agora, o que vai vir depois é consequência. É só daqui pra cima, minha filha. Daqui pra frente. Nanda, eu quero te agradecer muito, 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 muito. Como eu te falei, tava querendo te entrevistar já há um tempão. Ainda bem que aconteceu. Fico feliz de não ter acontecido antes, porque significa que você estava com a agenda muito cheia. Sim. E muitos trabalhos acontecendo. E que continuam acontecendo. Sucesso pra você. Parabéns pela sua trajetória no BBB. Parabéns pela sua trajetória aqui, neste momento. Com seus seguidores, sendo a influencer que você é. E, enfim, influenciando pro bem e sendo uma pessoa, assim, incrível. Te admiro, de verdade. Amava você no BBB. Continuo amando aqui, com toda certeza. Obrigada, viu? De verdade. Obrigada, amiga. Uma honra estar aqui. Tá tudo sendo lindo. Tá, e vai continuar. Deixa o Instagram pro pessoal seguir, curtir e ver novidades, por favor. Claro, e pra quem ainda não conhece, não deu uma olhada, é @nandaband com E no final. Fê, muito obrigada mais Obrigada uma vez. Você, gente, muito obrigada de verdade por vocês terem acompanhado aqui a entrevista. Segue lá, a Fernanda também segue @carasbrasil. A gente vai estar trazendo aí muito conteúdo pra vocês, fechou? Beijo, tchau, tchau.